Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. Para quem não sabe, o meu nome é Carla e hoje eu estou aqui com a Aline fazendo a interpretação de Libras. Eu sou uma das fundadoras de Carlotas e eu vou começar falando rapidamente o que é Carlotas. Carlotas existe para criar diálogos sobre empatia, respeito, a desconstrução do perfeito, a potência da diversidade e da inclusão. Nossa, é tanta coisa. Entra no carlotas.org que você vai encontrar tudo lá. E eu vou começar com a melhor parte de Carlotas, que é apresentando a minha chefa, Fabiana Gutierrez. Oi, chefa! Tá no mute! Acontece toda hora. Eu falei que eu quero uma edição de todas as suas apresentações da minha pessoa, que é sensacional. Gente, olá, eu sou Fabi Gutierrez, sou cofundadora de Carlotas junto com a Carla. Boa tarde, Aline, querida. Estou aprendendo com a Aline, eu me comprometi com ela sempre aprender uma palavra por vez. E esse nosso bate-papo especial como todos, porque eu sempre começo falando assim, é que cada pessoa assim que a gente conhece, a gente tem a oportunidade de conversar aqui, uma pessoa mais interessante que a outra e traz para a gente essa expansão aí do nosso pensamento, e hoje a gente vai estar com o Leandro Ziotto. Ele é o pai afetivo do Vini e fundador da Fordere, e eu fui colar para ver se eu não tinha falado nada errado, e a gente está aproveitando esse mês que tem o Dia Nacional do Homem, não sei se todos sabem, né, dia 15 de julho, para justamente a gente falar, né, deste dia da masculinidade, da paternidade, que é muito comum ter o Dia da Mulher, aí fica aquele monte de piadinha, se tem Dia da Mulher, todos os outros dias são do homem, e aí a gente tem um Dia do Homem para poder falar sobre essas temáticas, que também são igualmente importantes, porque fazem parte também dos desafios que a gente enfrenta com gênero, a participação dos homens, obviamente. Então, Leandro, muito bem-vindo. E aí, já queria passar a bola para você elaborar melhor esse Dia do Homem. Olá, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o convite, né? Sou fã da Carlotas, já conheci a Fabi faz um tempinho, a Carla estou conhecendo agora, e a Aline também, tudo bem, Aline? Eu vou aprender, prometo que eu quero aprender também, achei super legal. Bom, dá para a gente problematizar esse dia de várias formas, né? Porque, assim, e a primeira já que ela existe, né, esse dia, eu gosto de falar que mais do que, assim, ela tem pelo menos para mim, é o que eu trago a ela, que ela tem que ter uma percepção diferente do Dia das Mulheres, sabe? O Dia das Mulheres é literalmente um dia de comemoração, ou um dia, mas não uma comemoração de presente, mas um dia para a gente refletir sobre a causa das mulheres, né? E a reflexão do Dia do Homem é outra, né? Tem uma frase da Mafuane, uma querida amiga, ex-diretora do Instituto Avon, ela tem uma frase que eu nunca vou esquecer, e eu sempre repito ela constantemente. As pessoas que de repente me assistem vão até achar que eu sou repetitivo, mas a Mafuane tem uma frase que ela fala assim: a revolução das mulheres é para fora, né? É para lutar por conquistar espaço, voz, fala. A revolução do homem, ela é para dentro. O homem não tem nada que se empoderar. O homem precisa se reposicionar nos lugares e espaços públicos e privados que ele já ocupa. Então, esse dia do homem, muito diferente do dia da mulher, que é um dia que a gente precisa realmente, é um dia que tem que ser para fora, né? As mulheres, eu não sei não sei se as pessoas já pararam para analisar, mas as mulheres votam de 32 para cá. Eu não estou falando do século passado, eu estou falando de alguns anos atrás, né? Então, assim, é porque às vezes as pessoas falam, esse dia do homem é o dia do empoderamento masculino. Além de ser patético e muito ridículo falar sobre empoderamento masculino, né? E eu falo isso com muita educação. Mas, assim, não dá, né? A gente não pode, assim. Se fosse, eu gosto, assim, se for para falar sobre empoderamento masculino, então pedir aos homens que estejam me escutando agora, pelo menos durante esse dia ou alguns momentos da sua vida, a gente parar de exercer esse lugar de poder. Eu acho que isso talvez seja a maior reflexão, revolução masculina. Porque a gente é educado a exercer e estar nesse lugar de poder a todo instante. E performar esse lugar de poder a todo instante. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu só estou dizendo para os homens que esse lugar não é exclusivamente nosso.
Então, por isso que a gente está vendo uma onda, inclusive conservadora enorme, onde a gente pega esse homem médio, que tem o meu rosto, né? Homem, branco, cis, hétero, de classe média, entrando numa crise existencial enorme, porque pela primeira vez na vida dele, esse homem está tendo que dividir espaços com outras pessoas que ele não estava acostumado. Então, ou é com outros homens que têm outros recortes sociais, como o homem preto, o homem indígena, ou outras mulheres, ou pessoas com outras orientações sexuais e com outras identidades de gênero. Então, eu acho que, se for para a gente falar do Dia do Homem, eu prefiro trazer essa problematização, sabe? Mais do que você dar um presente, ou mandar chocolate, ou Feliz Dia do Homem para um colega, ou você, mulher, mandar para algum amigo, ou para algum companheiro, senta e debate, fala, ó, queridão, e aí? O dia aí, ó, você não quis um dia seu no calendário oficial do país? E aí, o que você tem a me dizer? Eu acho que é uma provocação que é interessante que a gente pode fazer, assim, sabe? Porque eu não gosto muito de romantizar datas, eu acho perigoso, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão. Não, adorei. E assim, romantizar a data, eu também não gosto. Mas a gente usa essas datas muito em Carlotos para exatamente gerar esses papos, sabe? Sim, Lu, né? É simbólico, né? Exato. É importante. E eu acho que quando a gente fala todo mundo junto, né? Então tem o mês da mulher, essas coisas, eu acho que ele fomenta uma coisa boa, assim. E eu adorei que você falou, calma, eu anotei aqui, fechei o caderno. Não, eu queria falar do dividir espaço, né? Dividir o espaço do poder. É muito engraçado, assim, né, para mim, como assim, eu sou mulher, nascida, mulher branca no Brasil, e eu sempre ocupei esse espaço. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu moro aqui há 13 anos, eu ganhei um outro espaço, né, uma outra interseccionalidade, que eu virei a latina, né, eu sou a mulher latina, e me colocam, ficam me entubando nesse lugar. Eu falo, gente, mas muitas vezes eu não me vejo pertencente desse lugar, sabe? Mas o meu ponto era, eu acho que quando a gente fala de dividir espaço, óbvio, faz todo sentido, mas a gente não tá dividindo, né? Acho que esse é o ponto também para lembrar os homens, né? Tipo, você não tá dividindo nada, porque quando a gente fala de dividir, parece que eu tô tirando um pedaço do meu e dando pro seu. E não existe isso, né? A gente tá multiplicando esse espaço. Compartilhando, né? Complementando, é importante. Para todo mundo. Eu ontem eu participei de um debate dentro de uma empresa, que a gente faz bastante esse tipo de trabalho, e uma provocação que eu tenho trazido a tal, mais uma vez, eu adoro problematizar, então já se acostumem, tá? Mas assim, eu estava problematizando ontem essa questão das metas até 2030, sabe? Porque agora está muito na moda, né? Até 2030, e aí eu vou falar do meu recorte de gênero, que é o que eu domino. Até 2030 eu quero 50% da minha diretoria de mulheres. Legal, eu acho que tem que ter. Então, assim, a minha crítica não é a meta, tá? A minha crítica e provocação é que só a meta não resolve. Por quê? Porque, assim, a qual custo a gente vai chegar 2030, sabe? Porque se a gente deixar do jeito que tá e só estabelecer a meta, primeiro, a gente bota o ônus da meta em cima de vocês, mulheres, sabe? Assim, é tipo assim, olha, 50%, até 2030 eu quero 50% da minha diretoria de mulheres. Então, vocês, mulheres, que lutem. Então, é mais ou menos isso. E aí, o que eu imagino se ficar desse jeito? Eu imagino 2030, quando eu olhar na mesa de uma diretoria de empresa, eu vou olhar assim, os homens assim, cara, com bronzeamento artificial em dia, sabe? Com crossfit, assim, corpo sarado, e as mulheres, assim, arrebentadas, sem um dente, descabelada, porque elas tiveram que fazer um esforço danado para alcançar essa meta que nem é dela, sabe assim? Então, o que eu estou falando, assim, por que essa provocação? Assim, a meta era importante, mas é dizer que o machismo ele não é uma expressão cultural, ele é uma expressão estrutural. Se a gente não tiver, junto com a meta, nenhuma mudança ou nenhum programa de mudança estrutural dentro das empresas, a conta não fecha, sabe assim? A gente vai, como que eu posso dizer assim? É isso, a gente vai chegar, as mulheres vão chegar em 2030 nos cargos de liderança a qual custo? É isso que eu falei, elas vão chegar arrebentadas e os caras vão estar voando em 2030, porque eles não tiveram que fazer muito esforço, né, para chegar nesses 50%. Então, assim, outra coisa importante, a gente está abrindo processo seletivo só para contratar mulheres, eu acho extremamente importante.
Mas contratar mulheres é a parte mais fácil, porque o que mais tem é mulher competente. Eu quero saber se a sua empresa está preparada para receber essas mulheres. Aí também é tão importante quanto, sabe assim? Então eu acho que essas problematizações que eu gosto de trazer quando estabelece meta, ou quando tem algum dia comemorativo, que eu acho que é importante, porque senão a gente fica só numa discussão importante, que tem uma boa intenção, mas se ela ficar rasa, ela não atinge o objetivo que a gente gostaria que tivesse, sabe? Sim, concordo super. E me vem uma coisa, já que você gosta dessas provocações, queria compartilhar com você uma coisa. Me veio, enquanto você estava falando, aquela animação, nem sei se eu vou falar direito o nome dela, é Pearl. Pearl. Ah, não, é isso aí. Pearl. Vou colocar o link aqui embaixo, quem estiver assistindo. A gente não sabe falar, que é sensacional. Da Pix, né? Da Pixar, quer dizer. Que é muito legal. Lá, minha Rosa empresa que só tem os homens, e aí ela tem que se moldar. Então, às vezes, me dá um pouco a sensação, né, e aí tem a ver com o que você falou da fala da Mafô, que é incrível, né, que os homens têm que fazer essa revolução interna, que, na verdade, assim, não adianta colocar mulheres na liderança se a gente está buscando um perfil masculino, né? Então, muitas mulheres de liderança são homens de saia, ou seja, né, tipo, tem o comportamento igual, e o que traz, na verdade, riqueza, como toda diversidade, é respeitar essa individualidade. Se ela tiver, se for natural para ela esse comportamento, beleza, né? Como eu sempre fui, sei lá, o homem feminino, né? Como diz tinha uma música que falava isso na década de 80, eu não lembro agora, acho que é do P.V. Gomes. Mas assim, o problema é as mulheres terem que se transformar, né, e ter essa mutação interna para se masculinizar, né? Então, assim, é isso que a gente precisa tomar cuidado na hora de estabelecer essas metas, sabe? Assim, o ônus está indo para quem, sabe? Ontem a gente fez uma postagem na Fordere, no nosso Instagram, e aí eu até convido as pessoas a nos seguirem lá. É isso, assim, né? As pessoas, sempre a pergunta, principalmente em rodas de conversa de homens, mas eu imagino que deve ter muito de mulheres também, que é a questão, assim, que é o desafio do equilíbrio da vida particular e pessoal. Desculpa, particular e profissional, pessoal e profissional. E aí a minha provocação ontem que eu fiz nas redes sociais cara, a responsabilidade do equilíbrio não é só do colaborador, sabe? Que é muito comum as empresas falando assim, você que lute aí, faz um coaching de organização pessoal, faz um mindfulness aí aos finais de semana e você que lute para equilibrar a sua vida profissional e pessoal. Não, querido. Você, empresa, tem que mudar a sua política de relação de trabalho. Não há paternidade e maternidade digna com 60 horas semanais de trabalho. A conta não fecha. Não é que eu sou socialista, comunista. A conta não fecha, assim, sabe? E eu tenho visto, de forma muito positiva e feliz, que as empresas estão percebendo isso. Acho que a pandemia trouxe, assim, não dá. Não dá para você, com uma mãe e um pai home office, você querer fazer reunião meio-dia, querido. É falta de sensibilidade sua, sabe assim? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, assim, a gente tem que tomar cuidado para quem está indo ônus, sabe? Na hora de estabelecer essas metas. Porque o que eu estou enxergando aqui é que o ônus está indo para o mais fraco. E aí quem tem a condição de mudar a sua estrutura, que é a empresa, que domina, né, inclusive a sua própria política, tem poder de investimento, tudo não está mudando tanto, assim. E aí eu estou vendo os colaboradores, homens e mulheres, correndo atrás para se adaptar, fazendo curso de organização, de não sei o quê, mas não adianta, não há curso que vai fechar a conta se a empresa não mudar as políticas internas, sabe? Então eu acho que é isso importante para a gente avaliar também. E empresa, então já que estamos aqui falando dela, como é que a gente pode, para quem está nos ouvindo, a Fabi sempre fala muito isso, eu amo, que a empresa são as pessoas, né, no fundo são pessoas tomando decisões ali, e como é que essas pessoas podem ajudar, você que está falando de paternidade agora, mas não só a paternidade, mas como essas novas masculinidades, talvez, sabe, talvez, por exemplo, como a gente falou, como é que chega essa mulher na diretoria, né, ela está tão mudada, ela está tão transformada, e como é que a gente pode, talvez, criar mudanças para que isso não aconteça, sabe?
Queria ouvir de você um pouco, assim. Olha, Carla, assim, problemas complexos não se resolvem de forma simples, né? Assim, a gente está falando, se a gente for falar da forma mais acadêmica, assim, são 5.000 anos de patriarcado, a gente não acaba com uma palestra, né? Assim, então, o que a gente tem que fazer e tem que fazer? Tem que começar com microações, né? Quando eu falo isso também, não é para as empresas que estiverem nos assistindo agora falar, então se é impossível, eu vou deixar do jeito que está. Não, não. Mas são ações simples. Então, ações que nós da Forded a gente já fez dentro das empresas. Então, uma palestra, sim, é legal, né? Eu acho que pode ocorrer, principalmente em meses ou períodos simbólicos como esse. Então, mês das mulheres, mês das mães, mês dos homens, mês dos pais, mês da saúde do homem, que é em novembro. Então, isso não resolve, não esgota, mas é uma ação. Outra coisa, a gente já fez um trabalho com uma empresa que eu achei super legal, junto com o departamento de compliance, onde a gente reescreveu a conduta de ética deles. E aí a gente criou um glossário antimachista. E aí esse glossário antimachista, eu gosto de tomar cuidado com essa palavra, porque também machismo, antimachismo, às vezes causa um pouco de... lá vai ele querer pregar. Não quero pregar nada. Eu não quero declarar guerra a ninguém. Inclusive porque eu sou homem, né, gente? Vocês estão olhando, assim. Então, o que eu quero, na verdade, é só conversar e dialogar. Quando eu falo desenvolver um glossário antimachista, como a gente fez para uma empresa, de agronegócio até, inclusive, é a gente mostrar para as pessoas que tem algumas expressões que já dá para e dá para mudar. Eu não quero ser politicamente correto, eu só quero dizer que dá para mudar. Né? O mercado não mudou, o criado muda para um outro, cabeceira de cama, e teve algum problema? Eu não vi a bolsa cair, eu não vi as vendas do móvel cair, porque mudou de nome, porque viu que é desumano um móvel ser chamado de criado mudo. E aí o mercado inteiro mudou e chamou, acho que é cabeceira de cama, eu acho, alguma coisa assim. Então, se eles fizeram isso, por que a gente não pode tirar algumas expressões também nossas, internas, sabe? Então, eu acho que isso é legal, desenhar uma conduta de ética é interessante. Workshops, né? Assim, a gente na Forded, a gente tem tentado cada vez mais usar metodologias diferentes, sabe? Jogos, workshops. A gente fez uma vez, quando ainda era possível ser presencial, porque presencial o impacto é um pouco mais na pele, né? E aí, eu vou falar um que a gente fez que eu adorei, assim. A gente fez uma brincadeira numa empresa onde eu acordei com uma pessoa, assim, só entre nós, que toda vez que tal pessoa ia falar na reunião, eu queria que ela interrompesse ela. Propositalmente. Então, um homem interrompendo um outro homem, a todo momento. Isso foi acordado entre eu e um outro homem. E aí fizemos a experiência, né, uma coisa de 10, 15 minutos, e aí eu interrompi a coisa, e aí perguntei para ele, como você se sentiu? Aí o cara falou, uma droga, poxa, falta de educação, do cacete, me interrompendo todo momento, eu estava me segurando, não sei assim, então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tende a fazer isso diariamente com mulheres. E é legal porque o cara passa na pele, né? Assim, o cara sente a experiência. E por mais negacionista que ele seja, não, eu não faço isso, né? Mas ele sente a experiência e as pessoas que estão ali vê. E aí, eu tenho certeza que, por exemplo, quando ele chegar em casa e a mulher dele querer falar, ele vai pensar 2 vezes antes de interromper ela. Então, esse tipo de experiência lúdica, né, e muito sensorial, não sei se a palavra seria essa, acho que sim, é muito interessante. E é super tranquilo as empresas fazerem também, sabe? Treinamento, eu acho que com entrevista, eu acho fundamental, entrevista tanto de contratação quanto entrevista de promoção, é fundamental para a gente tirar essas perguntas assim, se seu filho ficar doente, quem vai cuidar? Sabe assim? Ou então, você está com 30 e poucos anos, você está pensando em ser mãe, né? Sabe assim? Essas perguntas que não têm mais cabimento. E é isso, é mostrar para as empresas que um homem ou uma mulher se tornar pai ou mãe não é um obstáculo, pelo contrário, vai ser uma das principais chances deles se desenvolverem, inclusive socialmente, socioemocionalmente falando, né? Já que a gente está tão na moda agora falar soft skills, né? Habilidades do século XXI. Cara, eu não desenvolvi isso quando era criança. Eu vou ser sincero que muitas coisas eu desenvolvi depois que eu tive que cuidar de uma criança. Sabe assim? De lidar com planejamento, com imprevistos, né? Porque, sei lá, você sai de casa com 5 fraldas e naquele dia a criança resolveu usar 32, sabe assim? Aí você pega até dos outros emprestado na praça. Empresta, sabe assim?
Então, assim, é lidar, e essas coisas que a gente não valoriza no dia a dia, gente, se a gente parasse para ver, é enriquecedor na hora do âmbito do trabalho, sabe? De você ter essa visão sistêmica, essa visão ampliada da equipe, de imprevistos, de adaptabilidade. Então, se as empresas perceberem que esse papel de cuidado, ele não pode ser romantizado, por isso que eu não gosto de romantizar as coisas, né? Uma escritora que eu gosto muito, a Silvia Federici, fala isso, né? O que nós homens chamamos de amor, para vocês, mulheres, é trabalho não remunerado, sabe assim? Que é isso, né? A gente gosta de romantizar para a gente poder cobrar gratuitamente o serviço, né? Então eu acho que dá sim para as empresas fazerem muitas coisas, fazendo uma coisa de cada vez. Eu entendo que as coisas não são fáceis de ser aplicadas nas empresas, mas como eu falei, de pouquinho em pouquinho, tendo, óbvio, né, gente? Ó, as empresas que estiverem nos assistindo, sempre precisa ter o tripé. Precisa ter pesquisa, budget e plano de ação, porque senão a brincadeira nem começa, né? Pesquisa para a gente entender como que é a melhor forma de fazer, budget, porque sem dinheiro nada faz, e um plano de ação para saber que a gente precisa sair do ponto A para o plano B, senão a gente vai ficar só na ciranda, ali na recreação, e aí não resolve nada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, como você falou... Desculpa, Cá, quer? Não, eu acho que você muito bem pontuou, né? Problemas complexos não são resolvidos assim facilmente, né? A gente tem uma longa jornada, mas com um pouquinho de boa vontade e pequenas ações, eu acho que esse é o mais importante, né? É notório que do jeito que tá, não dá para ficar, né? Então, assim, isso é ruim para as mulheres e é ruim para os homens, é péssimo para os homens também. Então, a gente também tem trazido muito essa perspectiva, né? Da carga que tem em cima dos homens, desnecessária, que foi construída e que, na verdade, está todo mundo junto para compor, né, um mundo melhor, para sobreviver, para se relacionar, enfim, né? Não é nós contra eles, enfim. E tem todas as complexidades que isso traz, porque aqui a gente está meio que falando de estereotipando, de certa forma, um homem hétero, mas a gente tem também todos os desafios de um homem gay, com filho, sem filho, e por aí vai, homem trans, enfim, que aí são outros, só intensifica, né, os desafios e os problemas que enfrenta no dia a dia. E aí eu queria aproveitar, Caio, para falar da Fordere e falar um pouco de paternidade, né? Que a gente falou que ele é o fundador da Fordere e eu acho que é super importante reforçar, né? E como você bem trouxe, a paternidade, ela traz uma série de habilidades, né, para a gente, né? Administrar e organizar, enfim, esses seres incríveis que nos ensinam o dia a dia, mas queria que você falasse um pouquinho desse olhar da paternidade, o quão importante ele é até para poder ajudar nessa equidade de gênero. A gente é uma plataforma de produção de conteúdo e conhecimento sobre parentalidades, a gente começou com isso, falando sobre paternidades. Mas aí a gente percebeu que não daria para falar de paternidades sem falar de masculinidades. Né? Porque antes de sermos pais, nós somos homens e a forma que a gente performa a nossa masculinidade tem impacto total na nossa paternagem, na nossa paternidade. E aí, de 2020 para cá, a gente também bota mais uma terceira perna, que é a economia do cuidado. E aí trata os 3 temas tudo junto e misturado, sob a perspectiva literalmente do homem. É esse que é o nosso papel, sabe assim? Tanto seja produzindo isso para a sociedade civil organizada ou não, então ONGs, coletivos, ou próprio pai, mãe, seja para as empresas, que esse é o nosso modelo de negócio principal, nós somos um negócio social, e também, inclusive, com o próprio poder público. Então, isso que a gente tem feito. E aí, voltando só para a paternidade, é porque, assim, tem um antropólogo francês que eu gosto muito, eu não lembro o nome dele agora, que é um pouco complexo, Haxter Bad, sei lá, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, assim, que a paternidade ele tem sido literalmente o principal gatilho de transformação do homem, sabe? Lógico que essa transformação não é mágica nem automática, né? Não quer dizer, virei homem, virei pai, putz, perfeito, né? Não vai, já arrumou magicamente. Não é mágico nem automático. Mas a gente tem percebido que é um tema sensível e importante para os homens voltarem a refletir, inclusive, das suas referências
entendeu? Porque ser pai, ser homem, e eu posso falar isso para quem estiver nos assistindo, com bastante tranquilidade, é uma construção social, não tem nada a ver com genético, sexo, né? Então, a gente tentar ver como o nosso imaginário popular, ou na nossa cultura, a gente coloca os homens, né? E a paternidade é fundamental nisso, né? Assim, não dá pra gente falar de equidade de gênero enquanto a gente, nossa sociedade, naturalizou as mulheres no papel de cuidado, né? E mais uma vez, depois de 5 anos estudando isso incessantemente, todos os dias, eu posso falar com muita tranquilidade. Não há nada na biologia que impeça os homens de cuidar. Nada, nada. Nada, 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 nada. Então, assim, então se não tem nada na biologia que impeça os homens de cuidar, por que nós, homens, não estamos cuidando? Né? E quando eu falo de cuidado, é de cuidado ativo até. É do cuidado ativo consigo mesmo, né? Então, se a gente parar para ver bem, o homem não morre 7 anos a menos que a mulher, não vive, quer dizer, 7 anos a menos que a mulher, só porque ele é homem. Não está na genética, né? A genética do homem dura menos. Não. O homem vive 7 anos a menos que a mulher porque o homem cuida menos da sua própria saúde. Se expõe mais a risco. Então, é uma construção. O homem tem 4 vezes maior índice de suicídio. Não é porque o genoma do homem é suicida. Não. O homem tem 4 vezes maior índice de suicídio porque nós vivemos numa sociedade que violenta mulheres diariamente, mas também violenta homens diariamente também. Então, então tem muitos dados importantes, e é isso que eu acho que é legal, para o homem falar sobre masculinidade, falar sobre equidade, é isso que é importante. Agora eu consegui montar meu raciocínio. Que falar sobre equidade de gênero não é só sobre a perspectiva da mulher. A equidade de gênero, nós, homens, ganhamos e ganhamos muito com a equidade de gênero, né? Porque a conta social do machismo não fecha para ninguém, né? Como eu acabei de falar, o homem é 98% da classe carcerária, por exemplo, são homens, 80% de vítimas de homicídio à mão armada são homens sendo violentados por outros homens. Então, assim, o homem é vítima do machismo também. E é isso que é importante a gente entender, porque senão ainda está um pouco no subconsciente das pessoas que parece que a equidade de gênero é só para beneficiar as mulheres, que só aí já era uma boa justificativa, tá? Mas não é só isso. Todo mundo ganha na equidade de gênero, né? Eu acho que é isso que é importante. Porque toda vez que eu ouço sobre diversidade e inclusão, a gente acho que está muito ainda enraizada no nosso inconsciente, que assim, a equidade de gênero é para beneficiar as mulheres. Equidade étnico-racial é para beneficiar as pessoas pretas e pardas. É para beneficiar o LGBT. Não, todo mundo ganha, meu querido, se tiver todo mundo saudável, né? Porque ninguém tá saudável nesse mundo, né? É o que eu sempre brinco. Se tá fácil para você a pandemia, que tá ruim sobrecarregado, porque eu acho que ninguém tá fácil nessa pandemia. Então, né, uma outra brincadeira que eu faço, assim, se a paternidade tá fácil, é que você tá fazendo errado. A paternidade não nasceu para ser fácil, né? Então, ela pode ser gostosa, mas fácil não é, né? Então, assim, então eu acho que a gente ter o exercício de todos os dias mudar um pouco a forma que a gente enxerga, sabe? Porque o nosso inconsciente ele está muito enraizado em algumas coisas e que por mais que conscientemente a gente queira mudar, se a gente não fizer um trabalho mais profundo conosco mesmo, e aí é estrutural, por isso que é a necessidade da estrutura, né? Assim, porque eu não vou ser equitativo se eu não tiver uma regra, uma lei que literalmente me obrigue, porque eu vou esquecer no meio do caminho. Isso é uma outra coisa importante, né? Que as pessoas falam, mas não deveria ter políticas públicas ou internas de equidade. O ser humano deveria ser equitativo. Então, a gente não vai ser equitativo. E eu tô falando eu sou machista, eu sou racista, eu tenho várias... Porque está enraizado no meu inconsciente. Então, se a gente não tiver políticas internas dentro da empresa ou políticas públicas, a gente, por exemplo, não usaria cinto de segurança, né? Ou eu estou falando alguma coisa. A gente, né? Então, assim, eu gosto muito de usar o exemplo do cinto de segurança. A gente não usaria cinto de segurança se não fosse obrigatório. Agora tá muito assim. Eu acho que até se alguém derrubar a lei do cinto de segurança, talvez agora todo mundo use, ninguém mais deixe de usar. É a mesma coisa na equidade de gênero.
Agora precisa de cota, sim, precisa de políticas públicas internas de equidade de gênero, porque quem sabe daqui a 30 anos, aí talvez nem precise mais, aí porque acho que a sociedade já vai se organizar sozinha, mas por enquanto precisa, sabe? Eu tenho tanta anotação no meu caderno, quem tá no YouTube pode ver, eu não consigo dar tempo, porque a gente acabou, chegou em meia hora já o nosso papo, gente. Eu falo muito, né? Desculpa. Não, é porque o papo é muito bom e a gente quer ouvir, tem muito que ser falado. Eu queria escolher uma coisa aqui para falar, deixa eu pensar. Não consigo escolher. Não, vou escolher só uma, só porque você falou de quando, né, você vira pai, e aí a gente, né, a gente se fala que com o homem vem uma transformação, aí quando você tem um bebê e tal, e a transformação, ela super existe. Eu não sou mãe ainda, a gente não tem filho aqui em casa, mas existe uma empresa canadense que chama Roots of Empathy. Eles trabalham empatia há muito tempo. E sabe como eles trabalham? Desde que começaram, eles levam um bebê para oficinas. Então, é uma oficina aqui e tem um bebê. E aí a gente fala do bebê, analisa o bebê, e tem toda uma interação com uma criança que não tem, né, o amor, tal, não é o filho de todo mundo ali. Mas, assim, a gente tem muito que aprender com esses bebezinhos, assim. É muito legal, eu vou colocar o link aqui embaixo também. Quem estiver nos assistindo ou ouvindo no Spotify, vai estar cheio de link, as páginas do For Daddy também. E a gente tem que trabalhar junto, né, Leandro? Porque tudo que eu ouvi aqui em palestra... só mais um dos comentários que eu queria fazer. Código de conduta, eu acho isso tão importante que você trouxe, né? Que é uma das ações que as empresas podem realizar, e a gente trabalhou algumas vezes já com, né, essa criação junto com empresas, tal, do manual, guia da diversidade, tal. Isso eu acho muito foda, porque responsabiliza, sabe? Tipo, a empresa, ela, tipo, olha, eu tô desse lado aqui, sabe? É muito importante, sei lá. Estou overwhelmed com tantas coisas que a gente falou. Fabi, o que a gente... esse tema, a gente, olha, eu poderia ficar aqui, tipo, 4 horas. Assim, então, né? Tanta coisa, tanta coisa. E outra coisa que você falou, da luta de equidade de gênero, não é só uma luta das mulheres, aí eu gritei, porque não é o suficiente, né? A gente precisa dos homens, é óbvio, para chegar nesse estado de, tipo, de justiça. Precisa de todos, né? Todos. E eu ouso em dizer ainda, assim... Quando eu tô mais pistola, eu tenho momentos mais calmos e momentos mais pistolão, assim, sabe? Quando eu tô mais pistola, eu acho que, na verdade, assim, o trabalho é exclusivo dos homens. Assim, porque, assim, cara, não tem, assim, eu acho improdutivo, eu acho que tem que falar com todo mundo, né? Todo tipo de diversidade e inclusão tem que falar com todo mundo. Mas é improdutivo, da mesma forma que eu acho improdutivo falar de equidade de gênero só para mulher, assim, equidade de gênero tem que falar para homem, sabe? Racismo tem que falar pra gente branca, não tem que falar pra gente preta, sabe assim? É muito doido, a gente naturaliza colocar o ônus, como eu acabei de falar, botar o ônus na vítima. Sabe? Eu não tenho que falar de violência contra a mulher para as mulheres, para elas se defenderem. Não, pelo amor de Deus. Gente, em qual momento da nossa sociedade que alguém falou que tinha que falar sobre violência para as mulheres se defenderem? Não, eu tenho que falar para homens, assim, cara, não tem o menor cabimento de você violentar sexualmente a mulher. Não tem. A não ser se você é doente mental, e aí eu não entendo nada de doença mental, e aí a gente age de alguma forma, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas violências sexuais ou violências de gênero não ocorrem com doença, ocorrem só porque a pessoa se acha na autoridade de violentar, porque a gente é uma sociedade que naturaliza a violência, inclusive, né? E quando eu falo violência, não é violência física, a gente naturaliza gritar, né? Buzinar, existem vários atos de violências e microviolências, né? Então, isso que eu acho que é importante. E só para eu terminar, juro, prometo, isso que a Carla acabou de falar da Alemanha, né, Carla, que você comentou, ou não? Do que mesmo? É tanta coisa. Canadá, Canadá. Do Canadá. Eu acho lindo, assim. Um dia eu estava escutando um amigo meu, o Pedro, do Instituto Alana, ele falou uma frase, eu adoro roubar a frase dos outros, mas eu pelo menos eu dou crédito, tá? Vocês estão vendo, né? Mas o Pedro falou uma coisa linda uma vez, quando ele defendeu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que era sobre a liberdade das mulheres encarceradas poderem cuidar dos seus filhos, né? E ele falou uma coisa que eu achei linda e mudou totalmente a minha concepção de mundo, aquela frase, que é assim... E aí eu readaptei ela, né? Assim, um pouquinho.
que eu falei assim, o meu sonho, quando me perguntam, Leandro, qual que é o seu sonho, né? Esses dias me perguntaram, eu fiz uma live com o Marcos Pianges, ele me perguntou, qual é o seu sonho? E aí eu falei, cara, o meu sonho é que a gente fosse uma sociedade parental. E aí uma sociedade parental é uma coisa importante. A sociedade parental não é uma sociedade onde todo mundo precisa ser obrigado a ser pai e mãe, porque eu acho que ninguém precisa ser. Acho que quem não quer ser pai, não ser mãe, eu acho extremamente legítimo. Mas uma sociedade parental é uma sociedade que saberá criar os seus próprios filhos, os filhos dos outros e os filhos de ninguém. O que isso quer dizer? Assim, que mesmo a Carla não sendo mãe, é responsabilidade da Carla também, por exemplo, o meu filho, a saúde e a dignidade do meu filho. Eu não conhecendo os filhos da Fabi, é minha responsabilidade eu saber que eles são crianças saudáveis e que estão tendo dignidade humana. Então, assim, é a sociedade se cuidando, sabe assim? Enquanto a gente realmente pensa assim, o Vinícius é problema meu, o filho da Fabi é problema da Fabi, cada um que lute. Eu odeio essa gíria, sabe assim, que inventaram. Você que lute. Cara, enquanto a gente ficar nessa brincadeira de cada um que lute, vai todo mundo sair perdendo. Então, assim, quando a gente perceber que quando eu estiver num restaurante e tendo uma criança junto comigo, e ela não tem nada a ver, eu não conheço os pais dela, não sei o que é, mas é responsabilidade minha, adulto, zelar pela saúde daquela criança que está dentro do restaurante, aí eu acho que a gente começa a caminhar por passos largos para uma sociedade melhor. Por enquanto, eu acho que não, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Então, não é que todo mundo precisa ser pai ou ser mãe, mas quando todo mundo aprender a cuidar de todo mundo, aí talvez eu acho que a gente evoluiu. Acabou. Não tem pra ninguém. Bom, gente, obrigada. Não tem, né? Não vamos falar mais nada. Não tem. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada por dar essa oportunidade para essa conversa. E agradecer a todo mundo que participou e que ouviu, que eu acho que... A gente não está ao vivo, Fabi, só para te avisar. Que está ouvindo, mas que vai ouvir. Tá bom, no futuro. Está ouvindo, que tem o potencial de transformação. Você aí nos ouvindo agora. Exato, usar o que o Leandro falou para transformar, para ajudar nessa luta. Maravilhoso. Vou desligar, fiquem aí. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, Leandro. Obrigada.